familiares, tá, gente? Aqui eu peguei alguns pontuais só para ilustrar o perigo que representa o fenômeno OVNI. Né? Bom, uma das fases que mais desconcerta, né, os pesquisadores do fenômeno OVNI é a constatação, em muitos casos, de efeitos diretos produzidos por esses objetos não identificados, tanto na vegetação, né, aquelas marcas de pouso, diferente daqueles desenhos que surgem, né, ali nas plantações, que eles alegam que sejam obras de aliens. As marcas de pouso, aqui na ufologia fala ninhos de discos voadores, é uma outra coisa. Nas instalações elétricas, né, quando os objetos se aproximam e perto de alguma instalação em que há blackouts e tudo mais. Em animais e pessoas. Isso provoca, logicamente, a inquietude diante da presença dessas naves, porque talvez a sua presença próxima possa nos afetar-nos direto e gravemente. Né? Essa aproximação agressiva dos objetos, ela pode ocorrer tanto direta ou indireta. Né? Direta seria quando a nave aparece e vai direto na pessoa, naquela tentativa de fazer ali uma abordagem mais direta. E indireta é quando, às vezes, a nave ela se aproxima, não com a intenção de, talvez, de promover ali um sequestro ou alguma coisa do tipo, mas a pessoa assusta, ela sai correndo, como vários casos que nós pesquisamos, e acaba se machucando. O Albert está por aí? Albert, depois você fica aqui que eu vou te acionar, viu? Um dos aspectos principais dessa manifestação nociva é a radiação liberada por tais aeronaves, que são radiações que nós desconhecemos. A liberação de gases e elementos radiativos por acidentes ou aproximação de uma aeronave, um OVNI, afeta seriamente os seres vivos. Os danos dependem da dose de radiação, que nós não sabemos, né? E da distância da fonte e da parte afetada do organismo, porque essas radiações emitidas por essas aeronaves, elas dependem muito. No ser humano, a medula óssea, né, e a pele são as partes mais sensíveis a esses contatos. Né? A liberação de, acho que aqui, deixa eu ver aqui eu estou repetindo. Bom, então tem as hipóteses de radiações eletromagnéticas, né? Os efeitos conhecidos por radiações luminosas sobre a fisiologia humana coincidem em muitos casos com o denominado fenômeno do feixe luminoso, que a gente estava falando aqui, lá da Operação Prato. O interessante que a gente percebeu, o Albert, que a maioria dos casos lá que ocorreram dentro do escopo da Operação Prato, as pessoas relatam, e isso, olha que interessante, gente, lá no vilarejo de Ariri, que fica a 8 quilômetros de Colares, lá na Baía do Sol, que fica distante, né, vários quilômetros, e as pessoas relatam sempre um raio verde. Mesmo as pessoas estando desconectadas ali a quilômetros e quilômetros, elas sempre relatam que foram atingidas por um raio verde. Assim, poxa, mas engraçado, né? Aí é que entra a validade da pesquisa de campo, que a gente vai criando estatísticas. Por que esse raio verde ele é mais presente? Inclusive aqui na área rural de Minas Gerais, vários casos que nós coletamos de pessoas que descrevem um raio verde. O caso do Tiago Machado, em São Paulo, que foi atingido por um raio paralisante, também era verde. Quer falar alguma coisa? E nós não podemos esquecer o tipo sanguíneo. O tipo sanguíneo é mais presente. Fala aí, Paulo. Eu não vou, na verdade, porque essa pesquisa do tipo sanguíneo, ainda a gente está em pesquisa, então eu não vou poder falar agora. Mas é uma grande... Mas o que a gente descobriu lá em Colares é que 70% das pessoas que foram atingidas por essas luzes, elas têm o mesmo tipo sanguíneo. Então, nós vamos chegar lá. Bom, o laser pode gerar nos organismos queimaduras mais ou menos graves, lesões oculares e alterações metabólicas.
né, as ondas de alta frequência de 300 a 200 mil megahertz transmitem sensação de calor, queimaduras, alterações ósseas e lesões intestinais graves. O interessante que o Albert mostrou aqui, que a maioria dos casos que nós pesquisamos, as pessoas sempre relatam o seguinte, problemas na visão, né, e problemas intestinais. É o mais comum relatado aqui nas pesquisas de campo. E audição também. Justamente. Podemos pensar que utilizam raios visíveis ao olho humano, associados com ondas não visíveis, os raios X ou raios gama. Então, para ilustrar aqui, já entrando, o caso do Thomas Mantell, que era um piloto da Força Aérea Norte-Americana, eles receberam uma mensagem dizendo que havia no céu um objeto não identificado. Então, ali, a cidade de Madison, no Kentucky, nos Estados Unidos, recebeu uma visita singular no dia 7 de janeiro de 48. No céu foi avistado um objeto não identificado. Segundo observadores do campo aéreo do Exército, ele era circular na parte de baixo, com 90 metros de diâmetro. Segundo eles, um cone vermelho flamejante arrastando uma névoa verde gasosa. Interessante, névoa verde, né? Então, o Thomas Mantell estava pilotando um avião, e ele foi em direção para tentar interceptar esse objeto, juntamente com mais 2 aeronaves. Em determinado momento, o Thomas Mantell, ele mandou uma mensagem para a torre de comando desse jeito. 30 minutos depois, Mantell ofereceu uma atualização. Parece ser um objeto metálico ou possíveis reflexos do Sol de um objeto metálico. E de um tamanho tremendo. Ainda estou subindo. O objeto está acima e à minha frente, movendo-se na minha velocidade ou mais rápido. Estou tentando me aproximar para ter uma visão melhor. Porém, ao tentar se aproximar desse objeto, cessaram as comunicações do Thomas Mantell e o avião dele veio a cair. Ali uma foto mostrando os destroços do avião, né? A foto do Thomas Mantell. Ultrapassando 7.600 metros, o avião de Mantell começou a cair, dando fim à perseguição bizarra. Seu corpo foi retirado com muita dificuldade dentro da aeronave, com seu cinto de segurança triturado e o relógio marcando exatamente 15h18. O relógio dele parou nesse mesmo horário, né, por uma interferência ali eletromagnética. E o objeto não identificado havia desaparecido sem deixar rastros. Aí saíram várias reportagens nos jornais da época relatando o incidente. Mesmo depois de tanto tempo, as autoridades ainda não conseguiram chegar a uma conclusão para a causa da morte do piloto. Repórteres ao redor do mundo atiçaram as chamas da teoria dos OVNIs, concluindo que Mantell havia sido abatido por alienígenas que se sentiam ameaçados. Então, muitos suspeitam que o Mantell, na realidade, ele perseguiu esses balões que, na época, eram utilizados pela Força Aérea Norte-Americana num projeto secreto para espionagem da União Soviética, que era o projeto como é que é o nome do projeto? Estou escrito aqui, ó, Skinhook, né? O projeto Skinhook. Ali tem umas fotos, né, dos balões que realmente se assemelham um pouco com o que foi descrito. Porém, Mantell chegou próximo do objeto. E como um piloto experiente da Força Aérea Norte-Americana, ele saberia identificar um balão, né? Totalmente diferente da descrição que foi passada pelos pilotos e pelas pessoas que viram o objeto do solo. Agora, nós vamos falar do caso João Prestes, que na ufologia é colocado como o homem que derreteu em vida, né? Em 4 de março, numa segunda-feira de carnaval, o lavrador João Prestes Filho estava com 44 anos e decidiu que o dia estava ótimo para fazer uma pescaria com 3 amigos no rio Tietê, ou seja, naquela época ainda dava para pescar no rio Tietê. Ele avisou sua esposa, Silva Nunes Prestes, de que voltaria mais tarde, mas ela não se importou, pois iria para um bloco de carnaval na rua com a sua família, né? Esse fato aconteceu em Araçariguama, em São Paulo, em 4 de março de 46. Bom,
Após um dia movimentado, João voltou para casa às 17 horas e encontrou vazia e escura. Cansado, resolveu tomar um banho. A caminho do banheiro, ele relatou que um clarão, provavelmente veio de fora, surgiu de algum lugar, atravessando os cômodos da construção e o atingindo em cheio. Imediatamente, João sentiu o corpo queimar da cabeça aos pés. Desesperado e sem conseguir encostar em nada de tanta dor, ele abriu o trinco da porta com os dentes, ele usou os dentes para abrir o trinco da porta, porque ele não conseguia usar as mãos. E correu descalço pela estrada até a casa da Maria, sua irmã, na mesma rua, né? João gritava com toda a força, a luz, ele só gritava a luz, e gritava por socorro. Tremendo e chorando, João teria se largado na cama da irmã, de acordo com o depoimento do seu primo, Virgílio Francisco Alves, delegado da cidade, era delegado. Rapidamente chegou na casa para interrogar o homem sobre o que havia acontecido, apesar de seu profundo tormento. Então, de acordo com o laudo da autópsia, o João Prestes ele veio a falecer devido a isso. As queimaduras de 3º grau no corpo de João não foram causadas por querosene, ou qualquer outro combustível. Também não havia sinais de fuligem e os pelos ou roupas haviam sido sequer chamuscados, ou seja, o corpo dele queimou, mas as roupas permaneceram intactas. Apenas as regiões expostas do corpo foram atingidas, como cabeça, pescoço, mãos e membros inferiores. Então, aqui fica, no entanto, a pergunta que sondava a todos era: o que atingiu João? A casa do homem ficara intacta, apenas ele havia sido afetado. Seu estado lembrava de alguém exposto à radiação, porém seus órgãos não haviam sido prejudicados. E se de fato tratasse de uma onda radioativa, as vestes não teriam servido como barreira. Além disso, o que poderia ter provocado o raio? De onde poderia ter vindo? O Pablo Villarrubia, que é o pesquisador espanhol, ele escreveu um livro em que ele detalha vários casos. E o Pablo Villarrubia, ele visitou a família do Carlos Prestes, e aqui é onde ele está enterrado. E aí o Pablo fala: aquele homem teve morte terrível, com o corpo queimado por uma estranha luz conhecida como boitatá, segundo a lenda da região. A morte se deu por efeitos de micro-ondas em seu organismo, em uma época em que ainda não existia armas desse tipo. Pesquisando o caso, descobri que já haviam acontecido outros avistamentos de estranhas luzes e fenômenos paranormais próximo à família. O livro do Pablo Villarrubia é Quando os UFOs Atacam, casos de agressões... Paulo, e é bom acrescentar aí que esse camarada ele foi queimado e parte do corpo deles começaram a cair, como o nariz, despregar do corpo. Sabe, ele foi derretendo literalmente. Não é uma coisa bonitinha de se falar, não, mas está aí mais um caso que corrobora com aquilo que eu falo da ufologia. Justamente, o Álvaro lembrou, porque como aqui eu estou fazendo apenas um resumo, as partes do corpo do Prestes foram caindo. Uma coisa... Orelha, nariz... uma coisa que os médicos ficaram pensando: poxa, mas que tipo de coisa que é essa? Porque ele tinha acabado de chegar da pescaria, então foi uma coisa muito momentânea. Então ele foi exposto a uma radiação muito forte e que provocou um fenômeno até então desconhecido pela medicina brasileira. O livro do Pablo Villarrubia é Quando os UFOs Atacam, casos de agressões e mortes no Brasil e no mundo. Livro interessantíssimo. E, Paulo, tem uma outra coisa também que a gente tem que questionar. Como é que uma civilização tão avançada provoca isso, sabe, aleatoriamente, sem nenhum tipo de explicação, sabe? O que fez com que esses caras julgassem essa luz e descarnasse o corpo desse sujeito? Igual o caso do Joaquim Eloy, que abriu a janela para olhar o que estava do lado de fora, aqui em tabuleiro, pôs a mão aqui, a luz acertou o olho, ele ficou cego de um olho e paralítico de um braço durante um tempo. Albert,
Põe sua cadeira aqui na luz aqui, ó. Bom, então dando sequência aqui, outro caso que eu destaquei para vocês, que também está associado a essas radiações, é o caso que ficou conhecido como caso Landrum, né? Beth e Vicky Landrum, juntos com seu filho Colby, afirmam que em 29 de dezembro de 80 ficaram expostos ao calor, à fumaça e às chamas de um OVNI. Declararam que o objeto era enorme, bem maior que o seu carro e em formato de diamante, e flutuava bem em frente ao seu carro, numa estrada deserta do interior perto de Huffman, a nordeste de Houston, de Texas, Estados Unidos. Em resultado desse encontro, alegaram elas, passaram a ter vários problemas de saúde. Elas viram um objeto gigantesco sendo perseguido por vários helicópteros da Força Aérea Norte-Americana. Ali é uma ilustração mostrando o carro da Beth, né, e da amiga aqui embaixo. O objeto, o cone de luz, passou por cima do carro. E haviam vários helicópteros negros, sem identificação, perseguindo esse objeto, né? Aqui em cima, fotos do couro cabeludo, né, que foram perdidos, e hematomas que surgiram logo após o encontro. O que aconteceu? Na hora que esse objeto passou, uma das duas saiu de fora do carro para ver o que era. Então, ela que saiu para fora do carro, ela ficou mais exposta a essa radiação. O Colby, que ficou dentro do carro, um calor tremendo, ficou menos exposto. Então, aqui, ó, entre outros sintomas, Vicky Landrum e Beth Cash sofreram feridas no corpo. O avistamento de OVNIs teve um efeito permanente na saúde deles. Em casa, os três adoeceram. Cash mais gravemente. Ela sofreu bolhas, náuseas, dores de cabeça, diarreia, perda de cabelo e vermelhidão nos olhos. No dia 3 de janeiro, incapaz de andar e quase inconsciente, ela foi internada em um hospital de Houston. Vicky e Colby apresentaram os mesmos sintomas, embora de forma menos grave, né? Os problemas de saúde das testemunhas continuaram até hoje, né? Em setembro de 91, o médico pessoal de Cash, Dr. Brian McLean, né, disse ao Houston Post que sua condição era de um caso clássico de envenenamento por radiação, comparável a estar a 5 a 8 quilômetros do epicentro de Hiroshima. Ou seja, nós estamos lidando com um fenômeno que nos expõe a radiações extremamente nocivas. Então, eu tenho 34 anos de ufologia. Até hoje, eu fiz acho que 1 ou 2 vigílias, até hoje. O pessoal sempre fala comigo assim, Paulo, mas por que você não vai, igual tem ufólogos aí que vão para o meio do mato toda semana fazer vigília? Eu falo assim, gente, é o seguinte, cada um encara a ufologia da forma que quer. Eu não tenho pretensão de ir para o meio do mato fazer contato com esses seres. Quem sou eu? Eu acho que a maioria desses contatos acontece de forma aleatória, como foi no caso da Beth e da Vicky, que estavam passando pela estrada, e esse objeto, ele cortou a estrada justamente na hora que elas estavam passando de carro, e foram expostas a uma radiação nociva. Então, eu até vejo, né, com bons olhos as pessoas que tentam imaginar esses seres como angelicais e tudo mais, mas nós não sabemos com o que nós estamos lidando. E a casuística ufológica, a literatura ufológica, ela nos apresenta milhares de casos extremamente nocivos à saúde humana, né? Bom, Beth viveu o suficiente para se tornar uma ativista contra o acobertamento de informações do governo e morreu em 29 de dezembro de 98, aos 71 anos, enquanto Vicky faleceu em 12 de setembro de 2007. O seu neto Colby, aí que é interessante, o Colby ficou dentro do carro, ele foi o menos exposto às radiações, porém, ele está vivo até hoje, mas está estéril e sofrendo os mesmos problemas de saúde iniciados na noite do incidente. Aqui é a foto dele, né, quando aconteceu, hoje já é um adulto, né, mas incapaz de gerar filhos. Então, a coisa é muito maior daquilo que nós imaginamos. Aproximação de OVNI, né? Eu pesquisei um caso aqui em Cardeal Mota, da senhora Geni Júlia, que é essa senhora aqui. Ela disse que o caso aconteceu em 17 de setembro de 93. Está no meu livro Os Invasores.
Na época ela tinha 56 anos. Ela voltava de uma festa de casamento, isso é uma área rural, tá, gente? Ali perto da Cachoeira Véu da Noiva, em Cardeal Mota, indo para a Serra do Cipó. Quando ela observou um objeto alongado, aqui eu fiz uma ilustração mostrando o objeto passando por detrás da árvore. Ela falou que ele tinha um tamanho de um ônibus. Então, na hora que ela viu aquele objeto, ela correu e escondeu atrás, assim, como se fosse uma árvore menor, e esse objeto passou a menos de 5 metros dela. E ela falou assim, ela não me chamou de Paulo, né? Ela falou assim, o senhor não consegue imaginar o calor que eu senti. E interessante que, geralmente, quando a gente passa por um calor, a gente acaba ficando com o corpo molhado. Ela falou assim, por mais que eu senti muito calor, o meu corpo ficou seco. Ela não teve nenhuma alteração, mas ela sentiu aquela coisa queimando por dentro. E eu perguntei para ela, senhora, nos dias seguintes, você teve alguma... A gente tem um questionário, até ali depois de exposição, a gente faz todas as perguntas. Você teve alguma alteração depois do contato? Ela falou assim, não, eu não tive nada assim de anormal. Às vezes acontece, muitos casos das pessoas estarem muito próximas e nada acontecerem. Ou seja, ela deu sorte porque ela ficou praticamente a 5 metros de um objeto de mais ou menos 12 metros e totalmente luminoso. Ela falou que era isso aqui, ó. Ela não viu nenhum detalhe do objeto. E ele passou silencioso. Essa região que nós pesquisamos da Serra do Cipó é uma região riquíssima de casos. Outro caso que vale a pena aqui citar, que está dentro dessa onda de radiações ou de energias, seria o caso Crixás, né? O capataz de uma fazenda, Inácio de Souza, tinha 41 anos à época. Ele estava chegando, ele era como se fosse um capataz da fazenda, uma fazenda muito grande, que tinha um aeroporto na fazenda. O dono da fazenda ia lá uma vez por semana para visitar, e ele estava voltando ele tinha uma carabina, e ele era um excelente atirador. Ele falava que era o melhor atirador da região. Quando ele viu alguma coisa pousada no aeroporto, né, na pista, né? Ele já falou com a mulher dele assim, acho que o patrão chegou. Eu estou vendo, só que a distância, eles não conseguiram identificar o objeto. Ao aproximar, eles viram que o objeto tinha um formato de uma bacia. E ele achou aquilo estranho, né? Foi aproximando com a esposa dele, e viram 3 seres com a roupa cor de pele, e aparência, ele falou que pela distância, deu a entender que eles eram carecas, né? Ele não conseguiu ver o cabelo. E os seres estavam indiferentes ao casal. Só que em determinado momento, um dos seres virou para o casal e apontou, como que está na ilustração. Aí ele virou para a esposa dele e falou assim, vai embora para casa, sai correndo. Ele foi, tirou a espingarda dele e deu um tiro em um dos seres. E ele disse que acertou a cabeça de um dos seres, porque ele estava a menos de 50 metros. Aí, automaticamente, do objeto saiu o quê? Um raio verde, que o atingiu. Ele ficou desacordado por alguns segundos, e quando ele recobrou a consciência, o objeto não estava lá mais. Ele se levantou e correu em direção à casa. Aqui, deixa eu ver, aqui eu já falei, né? Deixa eu pular. Então, aqui, ó, aqui a fala dele, né? Eu e Maria voltamos para Quixás e os seres estavam lá. Eu pensei que eles eram pessoas que vieram nos visitar, mas eu estava um pouco com medo do tipo de avião que eles tinham. Eram pessoas da mesma aparência como nós, exceto que pareciam carecas. Não sei se eles tinham cabelo. Eles estavam se movimentando, mas em silêncio. Aí são as declarações do Inácio. Quando eles nos viram, eles nos apontaram o dedo e começamos a correr na direção, tentar fugir daquilo. Aqui vou pular, que eu já falei. O que aconteceu com o Inácio? Ele foi para casa, ele começou a passar muito mal, e ele foi levado para o hospital. Aí Aí o dono da fazenda, que era uma pessoa muito conhecida na região, porque nessa época, né,
esses grandes fazendeiros, eles são, né, conhecidos na região. Ele chegou e na hora que ele foi visitar o Inácio, viu ele na cama e falou assim, aí ele virou para o patrão dele e falou assim, patrão, eu matei um homem. Aí o patrão falou assim, que isso, Inácio? Como assim você matou um homem? Eu falei, patrão, apareceram 3 pessoas aqui, eu achei que eles estavam invadindo a fazenda e eu dei um tiro na cabeça de um deles. Aí o patrão falou assim, mas aonde foi isso? Foi lá na pista. Eles foram lá e não viram nada no chão, nenhuma marca, nada. Aí o patrão acreditou porque a esposa dele também relatou a mesma coisa. E levou ele para o hospital. Chegando no hospital, ele fez exames, né? E o médico chamou o fazendeiro e falou assim, olha, o caso dele é muito sério. Ele começou a aparecer manchas vermelhas em todo o corpo. E o exame deu que ele estava com leucemia. E que dava para ele, no máximo, 3 a 4 semanas de vida, ou 5 semanas de vida. E realmente, ele faleceu semanas após o contato. Então, o que a ufologia, a literatura ufológica aventa é o seguinte, será que ele já estava com essa enfermidade e ela foi ali ampliada por esse raio e acelerou o processo, ou foi uma coisa derivada desse raio? Então, ele veio a falecer de leucemia praticamente 5, 6 semanas após o contato. E o caso Crixás é, dentro da casuística ufológica, um dos mais emblemáticos desses contatos diretos em que a pessoa é atingida por um raio luminoso. E o interessante, gente, que aqui, ó, a estatística das cores observadas e suas implicações. Eu e o Albert, o Albert mais tempo do que eu, nós pegamos todos os relatos que nós coletamos, juntamente com o que apresenta a casuística ufológica, e o que nós entendemos das cores, né? As brancas e amarelas, elas causam perturbação da visão, náuseas, queimaduras leves e amnésia. Falando, inclusive, com a luz branca, essas que manifestam aqui, elas aparecem assim de súbito como luz de maçarico, que eles falam, luz de solda elétrica. Então, aquilo, os caboclos falam assim, gente, o negócio que clareou igual o dia, você podia ver formiga no chão. Mas na hora que a luz apaga, o sujeito fica praticamente cego, porque até a íris do olho dele voltar ao ponto principal, né? Justamente. Então é a luz branca, que é só chamar luz de maçarico. O Albert lembrou um fato interessante, que lá em Tabuleiro, alguém que pode conhecer Tabuleiro, onde fica a 3ª maior cachoeira de Minas Gerais, nós pesquisamos essa região desde a década de 90, o início da década de 90. E lá tem uma capelinha pequenininha, porque lá, quando a gente começou lá, não tinha nem luz elétrica. Só tinha luz elétrica na igrejinha e no miolo. E eu conversando com o padre que ia lá só quando tinha alguma celebração, data, né? Alguma data especial. Caso pitoresco esse. Aí eu perguntei para o padre, ele virou para mim e falou assim, Paulo, eu vou te contar uma coisa. Isso o padre me contando. Aqui teve um velório que a gente estava fazendo, o pessoal estava carregando o caixão, porque lá como é roça, eles não têm aquela coisa igual tem aqui, que vai velar, tem a hora certa, tem o local, não. É roça e o pessoal não tem esses protocolos. Missa de corpo presente deles e pronto, já estava anoitecendo, eles estavam levando o corpo para ser velado na igreja. E nesse percurso da casa do homem que faleceu até a igreja, era uma distância considerável. E um breu total, porque não tinha luz elétrica. Ele falou que veio um objeto luminoso, muito forte. Ele falou que o padre falou desse jeito comigo, assim, Paulo, dava para ver uma agulha no chão. O pessoal correu, largou o caixão, não ficou ninguém. Todo mundo saiu correndo. Aí teve gente que engarranchou na cerca de arame farpado. Ou seja, é um fenômeno que ele modifica o padrão das pessoas que vivem. Hoje, nem tanto, esses casos assim mais contundentes, eles reduziram bastante, mas quando nós começamos, né, Albert, era muito comum. Bom, mas dando continuidade aqui, os raios azuis ou violetas, eles causam paralisia, manchas na pele, queda de cabelo e dores no corpo. As luzes vermelhas, queimaduras de até 3º grau. As luzes verdes, que essas que são mais comuns, né?
manchas, náuseas, queimaduras graves e morte por leucemia. E as luzes laranjas, que aqui em Minas Gerais, dentro dos nossos gráficos, é uma que mais se apresenta, ela causa paralisia, que é o caso do senhor Wilson, que o Albert mostrou aqui, lá de Passatempo, né? Vermelhidão na pele e alergia. Então, essas luzes dos objetos, elas nos dizem algo. Então é interessante. E tem uma coisa nessa última luz aqui também, o amarelo e o laranjado provocam paralisia, né, nas partes elétricas dos veículos, entendeu? Tanto que a Madeleine, né, aquela Sim. bola luminosa... Era amarela, né? Ela é amarela, alaranjada também. Lógico que isso aqui, gente, é uma estatística que foi baseada nos nossos arquivos. Claro. Lógico que tem exceções. Isso aqui não é aquilo que está ali é o que está escrito. É uma regra, assim, fixa. Há exceções, né? Mas o que nós pudemos fazer ali, um gráfico, bateu justamente com isso. Bom, então algumas conclusões aos fenômenos de hostilidade e agressão. Alguns encontros podem ser relativamente prejudiciais para as testemunhas, sem que, por isso, existam fatores agressivos. Ou seja, aquilo que eu falei, às vezes o objeto pousa, como não foi no caso da dona Geni, o objeto apenas passa sem querer sequestrar, sem querer fazer uma agressão direta, mas a pessoa fica exposta. Então, isso seria a agressão indireta, né? Em primeiro lugar, o fenômeno OVNI altera nosso meio físico e psíquico, e já carecemos de explicações para sua atitude, devemos considerá-lo potencialmente agressivo. Em determinados casos, pode-se observar o caráter benéfico. Em pouquíssimos casos, inclusive o caso Cláudio, que o Edson está pesquisando, foi constatado que alguns militares que estavam presentes a perseguição do OVNI, parece que eles não adoecem, eles passaram a ter uma imunidade maior, mas isso aí é uma pesquisa que está sendo feita, né, e que bate com isso. Curas de doenças, rejuvenescimento, ampliação de conhecimentos, mudanças de comportamento, que é o mais comum, né? Geralmente o comportamento OVNI resulta evasivo indiferentemente para os observadores. Apesar de todo exposto, necessitamos de um maior número de dados para nos permitir determinar se existe uma finalidade agressiva. O Úvio Branchalete, que apareceu no vídeo aqui entrevistando o Hermelindo, ele conversou comigo. O que está ali, ele falou para mim pessoalmente. Ele pesquisou durante mais de 50 anos a região do Vale do Rio das Velhas. Ele pesquisou, no total, acho que mais de 1.500 casos. Né? E ele falou assim, Paulo, 90% de todo o meu acervo, de todos os casos que eu pesquisei, eles têm uma conotação agressiva. Ou seja, calcula que é isso. O maior pesquisador de ufologia que nós já tivemos, que era o Úvio Branchalete, falou que, na percepção dele, no futuro próximo, a coisa não pode ser positiva, né? E como exposto na literatura ufológica, milhares de casos agressivos, ao que parece visto sobre uma perspectiva nada agradável, nós, os seres humanos, somos meras cobaias de estudo. É o que dá para perceber, né? Indiferença da parte dos raptores, diante do medo e o sofrimento humano. Parece que esses seres, eles são indiferentes ao sofrimento humano. Eles não querem saber. É o que nós fazemos, né, quando estamos ali estudando alguma coisa e pegamos alguma cobaia. Tentativas de sequestro, de aproximações que, em quase todos os casos, provocam graves sequelas físicas, expondo, como apresentado nessa palestra, as testemunhas a radiações nocivas. Existe um objetivo em tudo isso. Se realmente o exposto for verdadeiro, estamos diante de seres não humanos realizando pesquisas e estudos, que é o que nós acreditamos. E os registros remontam a séculos passados. Esses registros de agressões, de aproximações, eles são relatados desde a época dos bandeirantes, desde a época dos primeiros colonizadores do Brasil e em outras partes do mundo. Portanto, não devemos criar expectativas positivas para um contato futuro.
Isso, gente, é uma percepção dentro daquilo, como o Aldo falou muito bem, nós mostramos a ufologia como ela é, não como nós queremos. Se a gente fosse pensar assim, a gente ia pensar aquela coisa, né, estilo filme, ali, contatos imediatos, em que os seres vieram, depois devolveram os aviões que eles sequestraram, as pessoas e tudo mais. A gente tem que entender o seguinte, um dia nós seremos os alienígenas em outros planetas, e com certeza, aqui ficou errado, da mesma forma que no passado, as grandes navegações conquistaram os povos mais antigos. Iremos fazer o mesmo com outra civilização menos evoluída tecnologicamente. Ou seja, no dia que nós tivermos uma tecnologia de chegar em outro planeta, com uma civilização ali, na sua era da Pedra Lascada, ou ali começando a sua Idade Média, o que nós vamos fazer? Qual que é o comportamento do ser humano? Hoje nós estamos aí diante de várias guerras acontecendo, Irã, Israel, Rússia, Ucrânia. Nós somos um povo perigoso. Vai querer me bater. Bom, gente, mas concluindo, dentro de todo esse exposto, que aqui, logicamente, se eu fosse detalhar, por exemplo, tem vários casos que estão no livro Os Invasores, de aproximações agressivas, mas a minha intenção da minha palestra foi o quê? Foi mostrar que existe essa face agressiva da ufologia, que às vezes é direta ou indireta, que não é um fenômeno que sempre se manifesta de uma forma pacífica, né? Existem casos que eu já pesquisei de abduções ou sequestros, né? Que foram pacíficas, da pessoa ser levada para dentro da nave, ela ser devolvida e não ter nenhuma sequela física. Mas a grande maioria, apesar de que todo processo de abdução, ele é agressivo, porque ele tira a pessoa do seu meio sem a sua autorização, e dentro da nave, ela pode passar por procedimentos médicos que ela não lembra. Um caso que eu pesquisei em Turama, de uma família inteira que foi levado para dentro da nave, dentro do Fusca, o avô, a esposa, a filha e a neta, uma vizinha. Eles foram todos eles levados para dentro de uma nave, e lá dentro dessa nave eles passaram por procedimentos médicos. A única que ficou consciente que não passou por nenhum procedimento foi a Lavínia, que na época tinha 4 anos. Na época, o caso foi noticiado nas principais emissoras de televisão. Passou no programa do SBT, passou na Globo. E aí é interessante que lá no canal da Alvino Pesquisa vocês vão ver uma entrevista minha com o João Caiana, que é o que estava dirigindo o carro, né? Ficou conhecido como caso João Caiana. A Lavínia, na entrevista, ela vira e fala assim, dentro da nave, eu vi um ser de olhinho e um ser de olhão. Ela, de 4 anos, falando isso. Ela foi a única, e ela viu o avô dela, a avó e a mãe dela em cima de uma espécie de maca, sendo manipulado por esses seres de olhinhos e olhões, ou seja, uma criança de 4 anos. E a gente sabe, igual eu falo sempre com o Albert, que os relatos das crianças na ufologia é muito importante, porque são fidedignos, né? A criança, ela pode até mentir, só que a criança não é igual ao adulto, que sabe arquitetar uma mentira. E a criança, quando ela mente, se você interrogar ela no outro dia, ela já muda a versão, ou até esquece aquilo, né? Então, o caso do João Caiana é muito interessante. Eles ficaram expostos, né? Tanto é que, depois que o Fusca foi deixado a 2 quilômetros do local, eles foram direto para o hospital público, chegaram lá, e todos estavam com pressão altíssima, todos, inclusive a filha dele, que era nova, acho que tinha 19, 20 anos, e foi atendido pelo médico lá que estava, né, de plantão, e ele falou, realmente, eles chegaram aqui todos alterados, com pressão altíssima, e eles passaram por alguma experiência. Então, mostrando o quê? Não existe essa coisa de sequestro, por mais que o sequestro, a pessoa é levada e é devolvida, nós não sabemos o que ela passou lá dentro, né? Bom, gente, então, eu sempre falo o seguinte, eles estão aqui e não vieram a passeio. Da mesma forma que a NASA não manda uma sonda para Marte, simplesmente para ir lá passear. Tudo tem um objetivo. Se vocês estão aqui hoje, é porque tem um objetivo. Vocês vieram para poder absorver um conhecimento, uma informação a mais e tal.
Então, seres que saem de onde eles vieram, pode ser de outras dimensões, de outros planetas, eles não estão aqui a passeio, né? E a literatura ufológica nos mostra isso, né? Eu sempre falo na revista, né, que nós não acreditamos, nós pesquisamos, né? E é dessa forma que a gente tenta passar a informação para o público de uma forma séria e honesta, e nós somos meros pesquisadores que estamos atrás dessas respostas, né? E, com o apoio de todos vocês, nós vamos abrir, daqui uns 15 dias, no site da revista Alvo em Pesquisa, grupos de pessoas que quiserem participar com a gente das nossas expedições, ou que não quiser participar, quiserem ajudar com alguma quantia para a gente fazer as nossas pesquisas, viagens, né? E é isso, gente. Eu espero que aqui eu fiz apenas um release sobre esse tema das radiações de casos agressivos e que isso possa acender uma luz de alerta a todos que, às vezes, sempre viam a ufologia de uma forma mais romântica. Infelizmente, não é. Eu agradeço a presença de todos e agora nós vamos ter a presença do nosso querido amigo Edson Boaventura. Muito obrigado. Já deve estar por aqui, ó.